Olá, amigos. Nossa saudação fraterna aos trabalhadores e frequentadores do Núcleo Espírita Alta de Souza, na cidade de Recife. Saudamos também os internautas que estejam nos assistindo no momento. O meu nome é Geraldo, sou trabalhador espírita do Centro Espírita Mansão da Paz, na cidade de Manaus. Queremos externar a nossa alegria renovada, a nossa satisfação e honra pelo convite de participarmos desses momentos reflexivos na 40ª edição da Semana Espírita da Família. Parabenizar aos coordenadores e à instituição por manterem vivas anualmente uma semana reflexiva sobre esse assunto de alta relevância, significado e importância em nossas vidas e nesta reencarnação para nós, os trabalhadores e frequentadores do Núcleo Espírita Alta de Souza. Iniciamos sempre as nossas atividades, estudos, seminários, qualquer atividade espírita, sempre com uma invocação de Deus, dos guias da humanidade, para que nos inspire. Fazemos isso normalmente num ato de recolhimento, fechamos os olhos para facilitar esse recolhimento, e é o que nós faríamos neste momento, convidando a todos que estamos juntos nesse propósito. Querido amigo Jesus, nossa gratidão profunda, Senhor, por mais uma oportunidade reflexiva em torno do tema família. Abençoa o nosso coração, as nossas mentes. Permite, Senhor, que possamos nessas reflexões aumentar cada vez mais o significado, o valor e a importância desta base da sociedade que é a família. Agradecemos por mais essa oportunidade. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, amanhã e sempre. Queridos amigos, a proposta reflexiva ela está contida no capítulo 8 da obra que deu tema à 40ª Semana da Família. Esta obra, Vivências do Amor em Família, no capítulo 8, que tem o título Educação e Vida, Vícios e Autoconsciência. Os autores iniciam a obra, na verdade, nos remetendo a uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 115, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos luminares. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Os espíritos então respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, o conhecimento da verdade. Uns aceitam essas provas e chegam mais depressa à meta, à perfeição. Outros só a suportam murmurando, pela falta em que desse modo incorre, e permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vamos destacar alguns pontos. Somos todos criados simples e ignorantes. Partimos de um mesmo princípio, todos iguais. Temos uma meta a cumprir, que é atingir a felicidade. Fazemos isso pelo conhecimento da verdade, vivenciando as provas que são colocadas nessa experiência para todos nós. Alguns chegam na meta mais depressa, outros murmuram. No nosso dizer aqui no norte, choramingam, né? E lembro dos termos nordestinos, que seria reclamam que nem bode na chuva.
E é exatamente isso. É importante nós destacarmos esses dois pontos, né, para as reflexões que nós vamos fazer e o entendimento acerca dessa questão da educação, a vida, os vícios e a autoconsciência. É, na, nessa abordagem inicial, o Espírito Joana de Ângeles traz-nos a lembrança, né, ou a informação de que nas nossas primeiras reencarnações em busca dessa proposta, ou da meta de sermos espíritos perfeitos, as nossas primeiras reencarnações nós procuramos apenas experiências que atendam às nossas necessidades básicas. À medida que o livre-arbítrio vai nos proporcionando desenhar a trajetória evolutiva, nós vamos assumindo compromissos com a lei de causa e efeito. Somente muito tempo mais tarde, quando a cultura faz parte dessa grande trajetória que nós estamos fazendo, nós temos contato com a lei de amor, que é responsável pelo equilíbrio do universo e é a que nos aponta os caminhos que deve seguir, ou que todo espírito deve seguir, segundo Joana de Ângeles, para avançar com serenidade. E nós vamos ao próprio a própria obra para uma reflexão que os autores nos trazem nesse momento. Se a lei de amor foi apresentada por Jesus há muito tempo, o que impediria o ser humano de praticá-la? Eu queria a nossa atenção para a resposta trazida pelo Espírito Joana de Ângeles, que ela diz que certamente os conflitos psicológicos provocados pela falta de uma vida interior clara, objetiva e coerente. Uma vida interior clara, objetiva e coerente. Essa ausência de metas superiores gera um vazio existencial erroneamente preenchido por meio de uma postura hedonista, que é uma filosofia, na qual a única busca que interessa ao indivíduo é a do prazer sem discernimento. Em consequência, abrem-se os espaços para o desenvolvimento dos vícios devoradores. Os vícios devoradores, então, são causados exatamente por uma busca em torno de de um interesse na perspectiva material, e aí nós nos referimos mais ao ambiente da matéria quando nós nos encontramos reencarnados, por um vazio existencial que nós sentimos, que é resultado da falta de uma vida interior que nos tenha perspectivas claras, objetivas e coerentes. Os autores buscam trazer uma experiência para nos situar melhor diante dessas situações que nos remetem aos vícios, falando-nos da juventude. E eu vou ler, porque é muito rico o texto, para nos remeter a algumas reflexões. Ele diz o seguinte: ao refletirmos sobre a juventude, por exemplo, constatamos que é muito difícil ser jovem no mundo contemporâneo, uma vez que os valores estão confusos e desgastados. É um grande desafio ter que fazer escolhas responsáveis e éticas quando o que impera é justamente o contrário. Faltam exemplos dentro da família e da sociedade, pois a desonestidade e deslealdade são modelos tragicamente oferecidos às novas gerações. No ambiente doméstico, há bebidas alcoólicas, tabaco e vício em medicamentos. Em qualquer esquina, as drogas são produtos comercializados em grande volume, ao mesmo tempo que o sexo é grátis e à vontade. Todos têm inúmeros direitos, mas não consideram o exercício dos deveres que caracterizam a vida dentro de uma coletividade. Para completar o quadro desolador, diz a autora, notamos a ausência da educação integral,
que deveria ser disponibilizada ao espírito desde o ventre materno. Olha a fala riquíssima desse cenário em que se encontra o jovem, mas a fala final de que uma educação integral deveria ser disponibilizada ao espírito desde o ventre materno. O capítulo é riquíssimo em informações, em conteúdos doutrinários, em experiências vivenciais trazidas pelo autor e pela autora Joana de Ângeles, e ele vai fazer uma abordagem sobre a droga, sobre o consumismo, e depois ele entra na educação e na autoconsciência. Relacionado às questões da droga, nós destacamos a seguinte fala do autor: o desafio das drogas é um dos mais difíceis deste período de transição planetária, constituindo uma pandemia que atinge principalmente os indivíduos na faixa etária juvenil. Em torno do consumismo, que é um outro assunto que perpassa muito a nossa contemporaneidade, a autora chega a nos dizer que a pessoa consumista é alguém que foi vitimada pelo vazio emocional, afetivo e existencial. Mesmo que não se dê conta das dificuldades psicológicas que orientam a sua conduta, portanto, que tenha consciência ou não do estado em que se encontra, parte para uma busca frenética de objetos inúteis que compensem de alguma forma o seu sofrimento psíquico. Então, muitas das nossas fugas, das nossas buscas de alternativa é exatamente para um alívio do sofrimento que nós enfrentamos diante das experiências. Ela continua num conteúdo extraordinário, trazendo inclusive terapias, algumas sugestões de solução para essas questões, que não é necessariamente objeto de nossa reflexão nesse momento. Mas a autora traz um pequeno texto conclusivo que eu considero extremamente importante na nossa reflexão. Nesta época de prazeres desmedidos e de consumismo exagerado e de objetivos nem sempre relevantes, vale a pena uma reflexão acerca do sentido psicológico da existência. É necessário perguntarmos à vida sobre nossa realidade. E, dialogando com ela, teremos um roteiro seguro para desenvolver a nossa autoconsciência. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? O que devo fazer? Eu vendo essas perguntas, e como eu sou um trabalhador da área da evangelização, eu lembro muito de uma música que nós cantávamos com as crianças, quando nós trazíamos essas questões para elas, respondendo essas inquietações. A musiquinha é simples e dizia assim: de onde vim, para onde vou, quem eu sou, quem eu sou. De onde vim, para onde vou, quem eu sou, quem eu sou. Sou filho do universo e para o infinito eu vou. É exatamente isso. Nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, com destino à perfeição. Temos uma natureza, temos uma origem, temos um destino, temos uma relação que se estabelece entre nós e os demais espíritos em dimensões, muitas vezes na mesma, materialmente falando, na dimensão material ou na dimensão espiritual. Mas Kardec, para responder uma dessas questões muito importante de por que estamos aqui, vai no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, quando trata da encarnação dos espíritos, pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Os espíritos respondem que duas são os objetivos ou as finalidades de nós nos encontrarmos encarnados. A primeira delas
é o nosso progresso em busca da perfeição. Aquela proposta que foi referenciada pelos Espíritos quando nós nos encaminhamos em busca da perfeição. A outra é, nesse caminho, nós contribuirmos com a obra de nosso Pai. Mas tem um detalhe, tem um mas na resposta dos Espíritos que eu gostaria de ler para nós. Ele diz assim: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Se nós formos ver no dicionário o que é vicissitudes, está definido como a sucessão de mudanças ou alternâncias, sequência de coisas que se sucedem. Temos aí então um pouco trazido pelos Espíritos a resposta dessa constante companheira de mudanças, de sucessões que nós acabamos enfrentando e teremos que enfrentar ao longo de nossa experiência, a partir do nosso nascimento até a morte do corpo físico. Porque nós, enquanto espírito, não morremos. É muito importante que nós não apenas creiamos nisso, mas que nós tenhamos verdadeira certeza disso. Que vai ao encontro da fala de Joana, que diz que quando nós temos na vida interior essa perspectiva, nós devemos ter com muita clareza, saber do objetivo e sermos coerentes. Mas, até aqui, apesar de indiretamente estarmos falando de um processo de educação, de um processo de aprendizado, a palavra em si, educação, ainda não surgiu. Mas Kardec, tratando da progressão, na lei de progresso, ele falando na progressão da legislação humana, ele faz uma pergunta que traz uma reflexão muito importante para o nosso momento. Ele pergunta: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E os espíritos respondem: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Queridos amigos, eu parei aqui agora nesse momento porque é muito interessante essa fala. Olha o que Kardec, aliás, o que os espíritos estão nos alertando, que pode-se secar a fonte do mal. As nossas leis estão apenas atuando nos efeitos. Precisamos trabalhar na prevenção. E ele vai dizer logo em seguida: só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Olha só, há um elemento, um instrumento que pode secar a fonte do mal: a educação. Mas nós, nesse grande esforço, avançando nos estados de consciência, melhor dizendo, nos níveis de consciências até atingirmos a consciência cósmica, temos muito conceito, muitas crenças e que precisamos ressignificá-las. E, nesse sentido, não tem, eu pelo menos desconheço, uma doutrina ou uma proposta filosófica ou religiosa que traga tão bem essa atitude de ressignificação de conceitos do que a doutrina espírita. E vamos ver então o que é educação dentro da perspectiva espírita. Nos ajuda essa reflexão quando nós vamos no momento em que Kardec pergunta aos espíritos qual o meio de destruir o egoísmo, que é considerado o pai de muitas das dificuldades e dos sofrimentos que nós enfrentamos na reencarnação.
E o espírito Fenelon faz uma resposta muito, muito bela acerca dessa questão, e Kardec faz uma complementação. E na sua complementação em torno dessa questão do mal, que é o egoísmo, o Kardec nos diz o seguinte: ela só se obterá, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Aqui Kardec estabelece uma diferença muito grande. O que os espíritos falam em termos de educação não é instrução, que nós vamos buscar nas escolas, aprendendo as ciências que são necessários, e é um dos instrumentos de que nós precisamos para atingir a perfeição. Mas ele fala de educação moral, a educação da alma, desse ser que nós somos, interior, que tem necessidades e que, quando não são atingidas, nos levam a um vazio existencial e que nos remete à busca de alternativas que muitas vezes nos levam aos vícios. Nessa questão, ainda atendendo essa nossa necessidade, quando os espíritos então são questionados de qual o meio prático e eficaz que nós podemos avançar nessa vida e nos defender de nós mesmos ou do mal que existe em nós. Porque dentro da perspectiva espírita, o mal não está lá, ele está dentro dos equívocos que nós fomos construindo ao longo desse processo. Então, na pergunta 919, que é respondido que um sábio da antiguidade já tinha nos falado, né, do conhecermos a nós mesmos, né? E Kardec, buscando realmente trazer informações muito mais práticas e objetivas para nós, ele faz uma pergunta de como nós vamos conseguir isso, né? E os espíritos, então, por que meio nós temos de conseguir? E os espíritos respondem que o conhecimento de nós mesmos é a chave do progresso individual. Quem nos dá essa resposta é Santo Agostinho. Queridos amigos, nós gostaríamos de voltar à fala de Joana de Ângeles quando ela nos esclarece que nós temos necessidade de, nesse mergulho interior, irmos ao encontro de forma clara, objetiva e coerente. Não há outra forma. Realmente não há outra forma. E, nesse sentido, para nós que nos encontramos na Semana da Família, fazendo essa reflexão, e dentro desse contexto que atualmente estamos vivenciando, o Núcleo Espírita Alta de Souza, dessa perspectiva, é um educandário que nos auxilia com profundidade. A família, base de uma sociedade, de uma nova geração, e esse núcleo que nos traz os primeiros ensinamentos das inter-relações, daquilo que nós verdadeiramente vamos precisar na nossa relação conjugal, na nossa relação de pai para filho, na nossa relação com os amigos, na nossa relação social, é nesse núcleo que esses conhecimentos morais se fazem. Como disse Joana, essa educação integral precisa acontecer desde o ventre materno. E hoje as instituições espíritas já oferecem aos espíritos reencarnantes a evangelização de bebês. A evangelização que tem como finalidade o amor ao próximo, a Deus e a si.
a síntese de Jesus em torno do amor. Lembra quando o Espírito Joana de Ângelos nos fala que o amor é o equilíbrio do universo e estabelece os caminhos para a nossa marcha com serenidade, marcha a atingirmos a nossa perfeição. E ao trazer esse amor resumido pelo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a proposta objetiva, ou o objetivo da evangelização infanto-juvenil é de formar homens de bem. Com uma estrutura pedagógica, com todo um conhecimento doutrinário e do Evangelho de Jesus, numa proposta de pensar, sentir e agir, que são exatamente os elementos importantes que compõem a nossa estrutura, né, na reencarnação, estão pautadas no eixo do conhecimento da doutrina espírita, na transformação moral e na atitude que a criança e o jovem passam a ter pela transformação social. A Casa Espírita e esse educandário nos oferece exatamente isso como um auxílio à nossa base familiar. Mas quando nós não tivemos a oportunidade, daqueles que não tivemos a oportunidade de convivermos com o conhecimento da doutrina e o Evangelho de Jesus desde criança, e encontramos já na fase adulta o núcleo espírita Alta de Souza, como as demais instituições espíritas, oferecem o estudo da doutrina espírita, o estudo do Evangelho, o estudo das obras básicas, o estudo da mediunidade. E desse modo, crianças, adultos e jovens passam a ter conhecimento da origem, da natureza e do destino desse objeto de estudo que é a ciência espírita, o espírito. Nós passamos a entender, não acreditar que nós somos um espírito, mas ter certeza de que nós somos um espírito, que estamos encarnados, que temos um corpo. E quando então nós estamos diante disso e sabemos os objetivos da reencarnação que nos possibilita nesse processo nós caminharmos em busca da perfeição e darmos conta da nossa parte que nos cabe na obra da criação como colaboradores de Deus, nós então temos muito mais clareza para enfrentar as nossas adversidades. Quando os Espíritos nos falam do objetivo da encarnação, dizem-nos das vicissitudes que nós vamos ter que enfrentar. Então, viver é um grande desafio. Nós vamos enfrentar experiências buscando, na verdade, desenvolver as virtudes que nós temos. Essas virtudes que vão nos auxiliar a aprender a conviver verdadeiramente uns com os outros, desenvolvendo o amor em nós, o alto amor. E através desse alto amor, nós conseguimos manifestá-lo pelo respeito, pelas inter-relações, e aí o amor se estende ao próximo. E dessa forma, num verdadeiro respeito com as criaturas e com todo esse conjunto oferecido pelo Criador, nós demonstramos o amor ao nosso Pai. Amigos, e como se com todo esse aparato oferecido pela instituição espírita, mesmo assim nós possamos nos encontrar em dificuldades, nós encontramos o tratamento espiritual oferecido pela Casa Espírita, com o diálogo fraterno, com as palestras, com as orientações de mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa forma de olhar o mundo, da nossa forma de viver, entendendo que a questão não está fora, mas está dentro de nós e que nós temos os instrumentos para exercitar esse processo. Oferecido, por exemplo, pelo trabalho assistencial, pelas oficinas de trabalho, pela busca do infortúnio que as casas espíritas nos oferecem,
Depois do estudo, a prática para que a transformação efetivamente aconteça. O conhecimento, o sentimento e a ação. Pensar, sentir e agir. É exatamente dessa forma que a doutrina dos espíritos olha para a família e a instituição Alta de Souza oferece um leque de oportunidade para nós. Queridos amigos, queridos irmãos, viver é realmente um grande desafio. Nós vamos nessa grande, progressiva caminhada, como nos colocam os espíritos, num processo de autoeducação, atingindo os níveis de consciência até chegarmos à consciência cósmica. Um dia nós seremos capazes de, como Paulo, dizer: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Dizer, como dizia a Madre Teresa de Calcutá: eu sou um lápis por meio do qual Deus escreve aquilo que Ele deseja registrar. Que nós possamos, nessas reflexões da Semana Espírita, da 40ª edição, fazermos essas reflexões cada vez mais sendo e trazendo para o nosso coração, para a nossa mente e para a nossa vontade de crescer, essa certeza. Nós somos espíritos, estamos aqui num processo de aprendizagem. Lembrando o nosso mestre, quando dizia, registrado por João: eu vos tenho dito isso para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Que nós possamos agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos trabalhadores Alta de Souza da Vida Maior, pela bênção, pelo oásis oferecido aos nossos corações, com toda essa infraestrutura à nossa disposição, para que na família, sendo criança, jovem, adultos, ou em qualquer das idades que nos encontremos, possamos encontrar no Evangelho de Jesus a orientação segura, a bússola, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Que possamos, queridos amigos, queridos frequentadores, queridos irmãos, na verdade, em algum momento mais à frente de nossa caminhada, podermos dizer: já não somos nós que vivemos, mas é o nosso Mestre que vive em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado aos amigos do Alta de Souza. Muito obrigado, Jesus.